ter a capacidade de dar o giro, de fazer o movimento do giro para criar de frente, quebrando já a primeira linha. E tinha, né, uns que estavam jogando de pantufa literalmente. Teve gente aí que me chamou até no particular para me cobrar. Pesado. Esses caras têm que saber aonde estão pisando. O Inter hoje é o maior time do sul do país, porque é o único time que é campeão do mundo FIFA. Eu quero pegar um adversário que ainda não ganhamos esse ano, e o Juventude é esse adversário. E é o único momento para se encontrar é na final do Campeonato Gaúcho. Ver se conseguimos pegar um adversário que impõe um pouco de dificuldade para nós no Campeonato Gaúcho. Hoje, os dois maiores times do Rio Grande do Sul é o Inter A e o Inter Reserva. O mercado, ele é hoje um reserva de luxo. Patrick, te entendo. Vou dizer para vocês, hoje o Alex é a melhor revelação do futebol gaúcho. Não tem nas bases, juntando aí jogadores aí esse ano até aqui, não tem nenhum jogador que esteja fazendo tanto sucesso como o menino Alex. O Alex é um jogador diferenciado, Fernanda, porque ele faz as 3 funções ali da linha de frente. Ele só não faz centroavante, não sei também, porque não colocaram, né? Eu acho que não tem nem tamanho para isso, ele tem 1,69, se eu não estou enganado. Mas o Alex, ele faz muito bem a função de extrema, ele faz muito bem a função de centro. Quando ele está por dentro, por exemplo, ele tem a capacidade de, parece jogador já com veterano, ele tem a capacidade de dar o giro, de fazer o movimento do giro para criar de frente, quebrando já a primeira linha. Quando ele está jogando de extrema, ele é muito habilidoso no 1 para 1, então ele consegue tirar soluções muito rápido. O exemplo foi no jogo passado, ele estava ali com 2 marcadores e ele conseguiu passar pelos dois. Então, ele tem esse jogo do 1 para 1 e ele é muito corajoso, Fernanda. Ele é corajoso. Era isso que eu ia te dizer, ele é muito corajoso, não se esconde, né? Não se esconde do jogo, ele pede, ele chama o jogo e ele tem uma boa visão, uma boa leitura do que está acontecendo à sua volta. Ele não é só um jogador de bola, ele joga futebol. Ele tem uma leitura, ele tem uma visão do seu entorno, do que está acontecendo. Claro que ele é um menino ainda, precisa ser um pouco mais maturado, é óbvio que sim, e também sou da teoria que só vai ganhar experiência, só vai ser maturado jogando, mas ele é um jogador que, por ser menino, ainda toma algumas decisões equivocadas. Ele ainda toma algumas decisões equivocadas em alguns momentos da partida. Tem 19 anos, é um menino ainda, é um guri. É um guri, como diz aqui no Rio Grande do Sul, Fernanda. Tem jogadores aí que são macaco velho, como diz o ditado, e que têm atitudes iguais ou piores do que essas. Tem jogador que nem parece jogador de futebol, sim, um jogador de pelada, né? A gente viu no final de semana umas tentativas de pênalti aí no estado, complicado. Cara, se atirando. O cara. Piscina, achou que era piscina. Não. E os caras ainda tiveram a coragem de pedir pênalti naquilo ali. O cara, ele botou a bola na frente, tinha tudo para definir a jogada. Exato. Jogou a perninha para trás, enganchou na perna do zagueiro e disse: eu quero pênalti. Meu Deus do céu. E ainda acharam ruim tomar cartãozinho amarelo e não ganhar pênalti. Não, aí é loucura. Eu, se fosse pelo lado do Internacional, eu estaria dando um pau. Eu estaria dando um pau. Assim como fiz o ano passado muito aqui nesse espaço. Muito demais. Quando o Internacional parecia que estava jogando de pantufa. E tinha, né? Uns que estavam jogando de pantufa literalmente. Teve gente aí que me chamou até no particular para me cobrar. Pesado. Desculpa, Patrick. Mas vão me falar que não foi pênalti aquele lance. Aí complica. Para, né, Patrick? Patrick, é futebol, não nado sincronizado, Patrick. O cara tava fazendo um nado sincronizado, sincronizou exatamente o movimento da perninha para subir para cima. Sabe o nado sincronizado que fica com as perninhas para cima? Foi exatamente isso. Quem concorda aí no chat que foi o nado sincronizado? Ele botou as 2 mãozinhas no chão e ergueu
as perninhas pra cima. Se tivesse água, eu dava 10. Teca, concordo, o menino Alex ainda precisa ser maturado, porém acho que só poderá ser maturado se jogar. Eu acho também que não é só deixar ele jogar agora no gauchão e esquecer o menino. Eu acho que ele precisa sim continuar ganhando chance mesmo no Brasileirão. O Antônio... Cara, que cuia linda. Eu vou ter que falar pra você. Eu vou acabar comercializando essa cuia aqui. A cuia do canal. Vou até ler pra vocês aqui. Canal do Zezerino. E embaixo DR Colorada. Lindo. Linda. Vou chegar mais perto da câmera aqui. Coisa linda, hein? Eu vou acabar comercializando. Vou dizer pro Moisés, eu vou comercializar essa cuia. É isso aí, Zezerino. Vamos deixar... Negócio. É isso aí, tá? O Pesolano conseguiu tirar isso do time do Internacional, né? Desde que o Abel chegou, eu acho que começou a vir mais empenho. Não podemos tirar esse mérito do Abel, porque ele deu... O Abel é o principal fiador dessa entrega, desse gás, né? E digo mais, tá? O time do Internacional desse ano tá também com muita entrega, porque tem muitos meninos integrados ao elenco. E esses meninos, eu já falei isso pra vocês, esses meninos, eles se criaram vendo um Grenal, eles se criaram vendo o Beira-Rio lotado, eles sabem o que é o Internacional, e agora o Abel e o Fabinho estão fazendo uma coisa muito bacana, coisa que não se via, pelo menos nos últimos anos de gestão do Internacional. O jogador chegou, antes de ir pro campo, vai conhecer a história do Internacional. Exato. Vai entender que esse time é o maior time do Rio Grande do Sul, vai entender que esse time é campeão do mundo, é o único campeão do mundo do sul do país, vai entender a história grandiosa, vai entender que aqui jogou um rei de Roma chamado Paulo Roberto Falcão, vai entender que ele tem uma estátua de um cara chamado Fernandão, vai entender que aqui foi revelado jogadores como Rafael Sobis, Nilmar, Alexandre Pato, mas eu falo principalmente desses aí, né, que tem uma história com o Internacional. Tem tantos outros, Luiz Adriano, Tyson. Vai entender que o Internacional é time grande e é time de primeira prateleira. E isso é muito importante. Esses caras têm que saber aonde estão pisando. Os caras vêm de fora, não sabem nem aonde estão pisando, jogam como se não estivesse jogando num time de elite como o Internacional. Exato. E isso é muito importante. O Inter hoje é o maior time do sul do país, porque é o único time que é campeão do mundo FIFA. E sim, é o único campeão do mundo FIFA e não adianta. Eu, particularmente, Fernanda, eu quero uma final entre Inter e Juventude, não porque o Inter... porque é Grenal e pode acontecer qualquer coisa. Não, o Grenal, se der Grenal, o Inter já ganhou. O Inter já ganhou do jeito que tá hoje. Deu um baile. Já ganhou. Eu quero pegar um adversário que ainda não ganhamos esse ano. E o Juventude é esse adversário. E o único momento para se encontrar é na final do Campeonato Gaúcho. Porque os outros já enfrentamos e já ganhamos. Então, hoje, o Juventude precisa para a final para nós pegar um adversário que ainda não pegamos. Ver se conseguimos pegar um adversário que impõe um pouco de dificuldade para nós no Campeonato Gaúcho. Senão, não tem graça mais jogar. Agora o Zizero foi forte pra caramba, hein? Polêmica? Nada. E digo mais, hein? Hoje, os dois melhores times do Rio Grande do Sul, anotem o que eu tô falando, olhem pra mim. Hoje, os dois maiores times do Rio Grande do Sul é o Inter A e o Inter Reserva. É o time principal do Inter e o time reserva do Inter. São os dois melhores times do futebol gaúcho no momento, Fernanda. É isso aí. Concorda no chat aí, quem concorda no chat que hoje os dois melhores times do futebol gaúcho é o time principal e o time reserva do Inter. Vamos lá. Que nem é reserva, hein? É um time de jogador que a gente nem tá muito afim. O Inter precisa urgentemente de zagueiros. Assim, temos o mercado, mas como diz o Zezerino, o mercado, ele é hoje um reserva de luxo, por causa da idade, não por causa da competência que ele tem do futebol, qualidade, não, jamais por isso. Mas pela idade, ele se desgasta com mais facilidade. Ele não consegue mais jogar um jogo inteiro, por exemplo, na mesma intensidade. Exato. Então, assim, por isso, mas ele é um zagueiro de luxo,
que precisa entrar no. Que se precisar vai ter condições de entrar É uma no. reserva de luxo. Né, que vai entrar no jogo e vai. Hoje a gente precisa contratar zagueiro com muita prioridade. E o Inter tá vendo isso aí, mas o Inter tá indo atrás de um zagueiro. Eu acho que o Inter precisa de pelo menos mais 2 zagueiros titulares. A gente tem, se eu não estou enganado, são 6 ou 7 zagueiros no elenco. Mas, tirando o mercado, todos os outros são de qualidade baixa. São zagueiros que não têm qualidade para estar vestindo a camisa do Inter e, se precisar logo ali na frente, não tem condições de eles serem titulares do Internacional. O mercado é um senhor de 39 anos que é um baita zagueiro, é um guerreiro. O mercado, eu sou muito fã do mercado, eu adoro o mercado, mas hoje eu acho que o mercado é sim um zagueiro, um reserva de luxo para o Internacional. Ele não pode ser o zagueiro titular. Então o Inter precisa de mais um zagueiro titular pela direita e mais um zagueiro titular pela esquerda. Se puder trazer mais, traz mais um. Mas zagueiros de qualidade. Por quê? O Félix Torres, eu mesmo sou culpado aqui, né, Fernanda? Porque eu falei, eu vi o Félix Torres jogar antes dele vir para o Corinthians. E não foi só quando o Inter foi atrás. Eu já tinha visto ele jogar, eu vi ele jogar pela seleção equatoriana. E era um zagueiro diferente do que veio pro Brasil. Eu até falei no vídeo eu falei, o Félix Torres perdeu o futebol dele no aeroporto. Só pode, porque o Félix Torres é fraco. O Félix Torres que jogou no Corinthians foi fraco, e o que veio pro Internacional é fraco. O Félix Torres não consegue ganhar uma dividida, o Félix Torres está sem tempo de bola, e principalmente pro que o Pesolano quer, que é uma saída de bola qualificada, o Félix Torres não consegue fazer isso. Ele não consegue acertar um passe contra um Ipiranga. Ele não consegue acertar um passe contra os times do interior do Rio Grande do Sul. E isso sim é preocupante. O Vitor Gabriel é um menino que está em evolução. Eu até acho que nos últimos 2 jogos ele deu uma melhorada, mas ele passa por esse processo de, eu não sei se por ser menino, por deficiência física, ele começa a engrenar e se machuca. E aí volta lá embaixo de novo. Novamente. Então, eu acho que o Inter precisa hoje sim investir em zagueiros. Zagueiro. É a posição que o Inter tem carência. É o teto de vidro do Internacional hoje. Concordo contigo, Zezerino. O Pesolano já deu uma identidade para o time do Internacional. Já deu uma identidade. Hoje a gente já sabe até onde os jogadores vão correr, o que vai acontecer. A gente já sabe que o Inter do Pesolano, ele marca, ele sai mordendo, ele sai independente do adversário. Exato. Palmeiras, Flamengo, os primeiros minutos já são mordendo lá na frente. A Ipiranga, independente do adversário, é mordendo lá na frente, uma pressão alta, com um bloco compactado, um bloco alto, compactado, coordenado. É um bloco coordenado, com o Borré fazendo sempre o para-brisa. Ora ele dá aquelas alternadas ali, ora é o Alan Patrick que dá uma adiantada para fazer essa linha, dependendo do adversário. Ora é o Carboneiro que dá uma adiantada e o Alan Patrick faz uma segunda linha ali de proteção, de sustentabilidade para essa primeira linha com o Paulinho de Paula. Paulinho de Paula e Alan Patrick por ali, e dando uma melhor sustentabilidade, ou fazendo a base para essa pressão alta. Tem o Ronaldo ali centralizado, ora ele vem para dentro dos zagueiros e fica com uma linha de 5 ali, ora vira uma linha de 4. Enfim, o time do Internacional tem essa identidade. É um time agressivo, é um time muito agressivo, que quando está pressionando o adversário, ele não dá respiro. É um time chato, vamos falar assim, é um time chato de se enfrentar, o time do Pesolano. E quando pega adversários como, por exemplo, o Flamengo, que é um adversário forte, que consegue com muita qualidade ultrapassar essas linhas, ele consegue muito bem automaticamente voltar em um bloco bem coordenado, bem ordenado, e fazer ali uma retranquinha, baixar o bloco, ficar num bloco baixo, médio-baixo, fazendo uma retranquinha e fazendo que o entre linhas do adversário não aconteça. Então, claro que vai jogar contra o Flamengo, contra um Palmeiras,
em algum momento eles vão ter alguma oportunidade, porque são times de muita qualidade. O Palmeiras mesmo eu não vi ultrapassar esse bloco. O Palmeiras eu acho que passou mais por erro individual. Eu ia dizer, foi e erro aí individual. é que está o nosso calcanhar de Aquiles, o nosso telhado de vidro. Os erros individuais aconteceram na defesa, na zaga. O Mercado, que é um zagueiro que dificilmente tu vai ver ele falhar de novo, falhou. O Bruno Gomes, que é um lateral que dificilmente tu vai ver falhar, falhou. E o Inter, o Palmeiras, ele é um time que ele dá a bola também. Ele dá a bola, o Inter pressionou, chamou, atraiu o Inter e usou muito da bola longa, que sim, esse é ainda um problema do Internacional. Precisa resolver ainda. Porque como ele pressiona alto, a nossa zaga é lenta. A nossa zaga é lenta e como ele pressiona alto, as bolas longas ainda estão pegando o nosso time. Então o Inter precisa achar um equilíbrio disso aí. Na saída de bola, a gente já sabe, tem uma identidade certa, que vai sair com uma linha de 3, os dois zagueiros e o Bruno Gomes vai fazer essa saída, o Vitinho vai vir fazer como um ala para recuar ali, o Bernabé vai subir. Então tem isso aí. Contra o Palmeiras, o Vitinho vinha fazer essa ala e o Bruno Gomes vinha por dentro para dar essa saída qualificada junto com o Ronaldo e com o Paulinho. Então, o time do Internacional tem uma identidade e o Pesolano pensa jogo a jogo. Por isso eu acho que o Inter está, sim, muito mais bem treinado do que o rival. Eles lá, Fernanda, no meu ponto de vista, estão bagunçados. Estão numa bagunça. O treinador, o super treinador, chegou muito badalado com a terceira maior força do futebol brasileiro e resolveu que ele iria jogar faceirinho, queria conseguir ganhar de qualquer um, pegou um adversário no gauchão na primeira rodada e deu uma goleada e achou que estava grandão, e quando começou a pegar as dificuldades, por exemplo, o Inter amassou eles. Amassou. Quebrou a convicção, aí ora a convicção dele era o Dodi, ora a convicção dele era o Edenilson, ora era jogar com o Cristaldo, ora saca o Cristaldo no meio do primeiro tempo e larga o William. Eles estão perdidos. O português, o Portuga deles lá, não consegue falar o idioma dos jogadores. E vamos combinar, de fora, o que a gente analisa, o que eu vejo olhando de fora, sem o olhar passional do torcedor, eu vejo um grupo que não quer o treinador ali.